Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí no sofá acompanhando essa live, esse momento com Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Com muita alegria que nós estamos aqui para cultuarmos juntos ao Senhor. Deus, Ele é Espírito e, portanto, aí, você aí, nós aqui adorando ao Senhor, juntos exaltaremos a Ele, em Espírito e em verdade. Gostaria que você chamasse a sua família, chamasse seus amigos, parentes, aí compartilhasse o link e estivesse conosco aí neste momento com Deus, adorando a Ele. Eu gostaria então que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Estamos esperando os irmãos aí conectarem nessa live. Aleluia. Glória a Deus. Você que está chegando agora aí nessa live, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. João capítulo 3, verso 16. Está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Glória a Deus. Aqui nós estamos, mais um domingo, nesse momento com Deus. Aqui foi compartilhado um texto das Escrituras, um dos textos mais extraordinários que eu já li, de um Deus que se fez carne e habitou dentro de nós. Aleluia. O grande esforço aí, quando João escreve essa carta, é comprovar para aqueles agnósticos que Cristo Jesus, Ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou dentre nós, cheio de graça e de verdade. Que nessa noite você possa abrir o seu coração. Nós estamos aqui também com esse propósito de abrir os nossos corações para juntos adorarmos ao Senhor, termos esse momento na presença de Deus. Hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite onde nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, onde estávamos aqui juntos cultuando e no final do culto celebrando a festa do Senhor, a celebração do Senhor, comendo um macarrão, né? Junto nessa comunhão, partindo o pão e juntos celebrando essa união que Cristo proporcionou ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu gostaria que você então aí orasse comigo, apresentando a sua vida, apresentando a sua família, a sua casa diante do Senhor. Amém, querido? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido a nossa história. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, que enviou o teu Filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz, para nos salvar. Nós somos gratos ao Senhor por isso, nessa noite te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você nessa noite, juntos adoramos ao Senhor. Amém. Agradecendo a Ele pela vida eterna, por ter se entregado naquela cruz por nós. Aleluia.
obrigado. Para mim mesmo, mas
expressamos que amamos a Deus. É quando guardamos os mandamentos em nossos corações. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Aleluia. Porque ela nos nossos corações produzirá vida e abundância. Que o Senhor abençoe sua vida nesses dias. Que o Senhor te guarde, que o Senhor alimente o seu coração, que o Senhor te leve a novas experiências, que o Senhor atraia o seu coração da presença dEle. Que principalmente você se proponha a obedecer os mandamentos do Senhor. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo que produz essa obediência, de amarmos uns aos outros, de neste momento de tensão, de ajudarmos as viúvas, os pobres, os necessitados, porque esse que é o verdadeiro Evangelho. Quando você expressa, quando você é a mão de Deus para abençoar, às vezes uma companhia, uma ligação, uma doação, uma oração para uma viúva, um pobre, para aqueles que necessitam. Que Deus abençoe sua vida, amém? Agora é o momento de Deus para nós. Gostaria de chamar aqui o pastor Ivan, Pastor Ivan é um amigo, um homem de Deus que tem nos apoiado, nos ajudado aqui no ministério, que tem cooperado com a igreja de Deus aqui em Cristo Rei, trazendo palavras, sendo esse canal de bênção em nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós apresentamos os nossos corações para ouvirmos ao Senhor. Que a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir em justiça. Por isso eu peço nessa noite que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos compreender qual a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos e apresentamos o Teu Filho nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz e graça a todos os irmãos que estão nos acompanhando, primeira vez, Preciso até olhar no ar, mas estamos felizes de estar realizando esse culto. Os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, acho que o YouTube já está, Também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro de João, capítulo 8. O versículo 23 e o 24. João 8, versículo 23 e 24. Vamos fazer a leitura. E dizia-lhes: vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Queria orar com os amados irmãos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas redes sociais, Senhor. Tem sido uma ferramenta útil para o Teu reino, por meio delas, os irmãos que neste momento de crise em que todos devem ficar em suas casas, ainda assim unidos em espírito, possamos juntamente participarmos de um culto. Glorificamos a Ti por isso, Senhor. Estamos com a Tua santa palavra
e queremos que o Senhor fale conosco por intermédio dela. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e nós possamos ser sensíveis à Sua voz e possamos ser edificados pela Tua palavra. Mas queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Na verdade, é a única maneira que os nossos corações entendem é se for ministrado pelo Teu Espírito Santo. Portanto, nos ajude, nos ensine e nos faça entender a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas palavras foi um discurso de Jesus Cristo, relatado por João, com alguns judeus que começaram com, de certa forma, tentando apanhar Jesus Cristo, trazendo até Jesus Cristo uma mulher adúltera e colocando no meio de Jesus Cristo, insistiu de Jesus uma resposta acerca daquele acontecimento que eles tinham pegado essa mulher no próprio ato de adultério, e na lei de Moisés era necessário que apedrejasse ela. E Jesus Cristo, insistindo a escrever no chão, eles insistiam com Jesus Cristo a que desse uma resposta a tal acontecimento. Jesus Cristo, num dado momento, vira a eles e digam a eles que qualquer um deles que estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. E Jesus se vira de novo e todos saem dali. Jesus, por último, diz àquela mulher que fosse, não pecasse mais. E logo em seguida disso, Jesus começa um discurso acerca da sua missão na terra, sobre ele ser a luz do mundo, sobre ele ser a vida emanada aos homens. E é até bonito ver o discurso em que há um combate, um diálogo entre Cristo e alguns dos fariseus. E determinada, o versículo que eu li, por mais de uma vez Jesus Cristo diz, aqueles homens, ele diz: por isso eu vos disse que vós morrereis, e de fato vocês morrereis se não credes que eu sou, vocês morrereis em vosso pecado. A última vez que Jesus Cristo disse isso no versículo 58, ele diz assim, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Houve uma reação bastante adversa daqueles homens. Eles pegaram pedra para atirar em Jesus e ele ocultou deles. E o que eu quero dizer aqui nessa noite é acerca do próprio Cristo. Ele primeiro afirmou que aqueles homens e toda a humanidade, consequentemente, era necessário entender quem ele é, que ele é, eu sou. Um dado dito a Jesus Cristo que ele é desde o princípio. João começa as suas palavras, como o pastor disse aqui, dizendo a alguns agnósticos da sua época que ele enfrentava a falsa doutrina e que Jesus Cristo não era eterno, e ele define muito bem isso no discurso de Jesus Cristo. Mas o que eu quero trazer para a nossa vida, primeiro, a incredulidade em Jesus Cristo fez esses homens matarem ele. A incredulidade fez com que eles não abraçassem o Cristo, o príncipe da paz, o rei da vida. Na verdade, o próprio Deus encarnado, que veio até eles para salvar a vida deles. E às vezes eu pergunto para a nossa vida, e qual Jesus nós temos crido? Porque os judeus esperavam também um Cristo, um Salvador, mas eles esperavam em perspectivas diferentes, principalmente os que estavam nos dias de Jesus. Não o Cristo que era prometido pelos profetas que antecederam, como Isaías e tantos que falaram dele. E às vezes eu pergunto a nós, se o mesmo Cristo que se revelou
e que se fez carne, que andou nessa terra com grandes milagres e ascendeu ao céu e é poderoso para todo sempre, é o mesmo Cristo pela qual nós cremos. Porque eu sou meio desligado das redes sociais, quase não entro no Facebook, não tenho Instagram, tenho até que dar uma atualizada, né? Mas eu estava dando uma olhada no meu Facebook e eu fiquei assustado com todas as páginas que eu via. Haviam louvores, hinos, pregações, e estava cheio, praticamente tudo que eu via era coisas praticamente concernentes às coisas de Deus. E isso é bom, mas também é preocupante. Por que é preocupante? Porque nós sabemos muito bem que nós estamos em um momento de crise, de insegurança, onde há uma pandemia que assola globalmente. O mundo inteiro está já sofrendo com os seus danos políticos, de todas as maneiras. Quantas mortes já aconteceram por causa desse vírus. A sociedade em si, as próprias empresas, os funcionamentos de todas as coisas estão paralisados e a tendência é que essas coisas ficam mais difíceis. E dado a esse tamanho acontecimento e que nós vamos contar, se passarmos, que vivemos em uma época de um grande acontecimento e que não foi bom. Mas eu preciso dizer que o mesmo Jesus Cristo também sabe dessas coisas. Na verdade, há um propósito que o próprio Cristo tem sobre todas essas coisas. E às vezes eu percebo que nós cremos, ou pelo menos temos uma fé totalmente superficial acerca desse Cristo. O que eu queria mostrar é que o Jesus das Sagradas Escrituras quer ser conhecido como de fato Ele é, como Deus que nos conduz em triunfo sobre todas as circunstâncias, sobre como nós devemos nos aproximar a Ele em arrependimento e alcançarmos dele perdão para um relacionamento profundo e vital das nossas vidas, e recebermos dele a segurança e a convicção para passarmos momentos como esse, que não é o primeiro da história. Muitos cristãos passaram por grandes perigos, por grandes problemas da sociedade, enfrentaram lutas grandes, e nós sabemos ao longo da história. Mas o Cristo que é apresentado é o Senhor que nós devemos conhecê-lo na sua essência. E conhecê-lo na sua essência, cabe a nós amá-lo acima de todas as coisas. E como é amá-lo acima de todas as coisas? Não é nos aproximarmos dele apenas porque o momento é mau. Paulo é uma prova clara de amar a Cristo em tempos bons e difíceis. Ele estava agradecendo aos irmãos que mandavam oferta para ele, mas ele disse: mas não que eu tenha necessidade, eu sei estar satisfeito no momento da bonança, sei estar satisfeito no momento da escassez, da fome, da abastança. Ou seja, eu sei estar alegre. E o Cristo que é nos apresentado e que nos dá vida é o Cristo que nos promete um relacionamento com Ele, que nos dá contentamento. Crer nele. Eu achei muito profunda as palavras do Dr. John Piper no seu livro Graça Futura, na definição de crer. Crer é estar contente em tudo que Deus é em Cristo. E é verdade. E saber que nós vamos passar por muitas lutas. O mesmo Cristo
que nos conduz em triunfo, é o mesmo Cristo que diz que Ele sofreu e nós também sofreremos. E o crer nele nos impõe a alegria, o contentamento, apesar do momento bom ou ruim, no momento em que as coisas estão indo muito bem, mas também no momento em que as coisas estão indo ruim, no momento em que nós estamos felizes, mas nos momentos em que a tristeza quer nos acometer. O Cristo, na verdade, nos chama para um relacionamento que vai além das coisas, que vai além do mundo, que vai além daquilo que o nosso coração quer nas coisas que satisfaz na terra, mas uma satisfação no Cristo que transcende as coisas materiais, que transcende as coisas que são transitórias, passageiras. E esse Cristo é tão importante nós dizer isso, irmãos, que Ele não é enganado por nós. Na verdade, pode acontecer um auto-engano do ser humano, se aproximar dele simplesmente pelo que ele pode nos proporcionar no tocante à nossa vida, à nossa família, é bom, mas não é salvífico. E a fé cristã nos impele a entender de que a vida está nele, e essa vida é eterna, e ele, através do seu sacrifício, através da sua morte, nos deu a oportunidade de nos relacionarmos e termos o privilégio de amá-lo no seu ser, e saber que é um Deus glorioso, um Cristo extremamente glorioso, e que nós o amaríamos, e que nós o serviria, e que nós vamos andar com Ele, embora qualquer tipo de circunstância nos acometa. Estar contente em todas as circunstâncias. Veja as palavras de Abacuque, quando ele disse que alegraria em Deus. É quando não havia mais fruto na vide, é quando acabavam as coisas, e ele assim alegraria. E eu convido nós, irmão, como irmãos, a nos alegrar em Deus de fato, pelo que Ele é, apesar das circunstâncias. O eu sou é o Deus que conduziu a história até agora. É o Deus que está sentado em um trono e que não está indiferente às situações que acontecem nos nossos dias ou que acontecerão nos próximos dias. Não, é o Deus que comanda todas essas coisas e que na verdade há muitos propósitos. Até uma pandemia como essa está acontecendo na nossa vida. Esse é o nosso Deus. E confiar nele deveria ser entender que ele passará conosco. E que alguns de nós seremos acometidos com isso. E alguns dos nossos irmãos faleceram com isso. Mas mesmo assim, sabendo que Deus em Cristo é glorificado sobre todos os acontecimentos da humanidade até então. E servir a esse Cristo impele nós a, às vezes, não entender algumas coisas corretamente, mas entender uma corretamente. Eu estou com Cristo e Ele sabe todas as coisas, tudo que acontece está em suas mãos, e há um propósito definido por Deus sobre os acontecimentos. Então eu nos chamo, irmãos, eu nos convoco, nós mesmos, a confiar mais no Cristo. O eu sou, o grande eu sou, o Deus que criou todas as coisas, que nos criou única e exclusivamente para a sua glória, e nós em arrependimento dobrar os nossos corações e clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos receba em seus braços e tenha com Ele um relacionamento vital, duradouro, não aquele pelas quais nos aproximamos até Ele, até alcançarmos algo e depois ele é escanteado na nossa vida. Não é esse o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é aquele que quer fazer morada dentro do nosso coração, da onde saem as nossas emoções. É o Cristo que quer habitar nas nossas mentes, aquele que quer que nós pensamos como Ele pensou, viver como Ele viveu, ser grato, ter
contentamento e ver a glória de Deus em um Cristo revelado, que morreu nessa terra, mas que nos deu vida, ressuscitando, deu-nos esperança de vivermos com Ele eternamente, e começando aqui um relacionamento verdadeiro. Somos chamados a amar o Jesus Cristo, que é poderoso, que conduz a todos nós, que nos deu e nos dará condição. Então, que o meu e o seu e o nosso coração esteja em Cristo, que é a glória, que é a boa nova do Evangelho, que é o clímax da glória de Deus, Cristo Jesus. Esse é aquele que inunda os nossos corações. Todas as coisas são passageiras aqui, Cristo não. Todas as coisas, família, dinheiro, bens, carro, todas as coisas te abandonam. Chega um tempo em que tudo isso passa, mas Cristo diz: aquele que crê em mim, rios de água correrão do seu ser. Ele tem conosco e nos dá dia após dia aqui na eternidade vida, e vida com abundância. Portanto, somos convidados a procurar a nossa própria consciência, o nosso próprio coração. Até onde eu tenho ido a Cristo? Por que motivação, Cristo, eu tenho buscado a Jesus? Principalmente nesses dias. E somos todos nós convocados. Pessoas que têm confissão e pessoas que não têm confissão. Todos nós. Se tem alguma afeição a Cristo, por que a sua afeição? É verdadeira? Do Jesus Cristo que quer restabelecer convosco um relacionamento, de te amar, de te abençoar com bênçãos espirituais profundas, de te dar condição pela tua graça de amá-lo, de viver, de contemplar a beleza de Jesus Cristo, de ver em suas sagradas escrituras, segundo a inspiração, em um relacionamento próprio, pessoal com Cristo, e saber o quão glorioso é o seu, o meu, o nosso Salvador. Naqueles dias houve uma rejeição dos judeus, das quais Cristo falava: desde antes de Abraão eu sou. Ele estava no princípio com Deus. Eles pegaram pedra para atirar nele. O que nós podemos aprender com lições como essa, é que esse Cristo do princípio está o mesmo, dizendo a mesma coisa hoje. Se vocês não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. E a crença que eu quero dizer aos irmãos que é verdadeira, é aquela que nós nos contentamos em tudo que Deus é por Cristo Jesus. Que Deus possa acalentar os nossos corações em tempos tão difíceis, e que possamos buscá-lo na verdade, na sinceridade, de conhecê-lo, de vivê-lo com Ele, de entendermos que a vida em Cristo, ela é muito além da matéria, daquilo que nós vivemos. Isso aqui passa mais cedo ou mais tarde, mas Cristo nos convida a viver com Ele uma vida eterna e nos dar alegria plena, indizível, satisfatória, que ninguém pode dar. Essa é a alegria prometida por Cristo por meio do Evangelho, e que mesmo nos momentos das aflições temos o contentamento de saber que as suas promessas são verdadeiras, duradouras, e que não passam com o tempo. Amém? Que possamos confiar em Deus. Eu queria orar com os irmãos que estão aí. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Tu és o Cristo revelado ao mundo, a imagem do Deus invisível, o Todo-Poderoso, que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ti, Senhor, e sem ti nada do que foi feito se fez. És a luz dos homens, és a nossa vida, és tudo que temos, Senhor, és a nossa esperança. Pai, que nós possamos, Senhor,
com o coração quebrantado, buscarmos a Ti, Senhor, na sua essência, crermos, Senhor, que mesmo em meio às circunstâncias, ao choro e às lágrimas, e aos perigos e à espada e tudo o que sobrevém, Tu estás conosco, que as Tuas promessas mais verdadeiras, que o Senhor nos conduzirá em triunfo sobre todas as coisas. Pai, nos ajuda a confiar em Ti, faz com que nós possamos, Senhor, lidar de maneira resoluta contra a incredulidade que abate o nosso coração, que insiste, Senhor, a nos descrer em Ti, Pai, mas que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e possamos crer em Ti de todo o nosso coração, que Tu és o Deus que salva, que Tu és o Cristo que leva homens da perdição, mulheres da perdição, à salvação divina, à vida eterna contigo, Pai. Que o nosso coração possa ser atentado às coisas que permanecem e um pouco desligado das coisas que perecem. Que a nossa vida possa ser inundada da vida de Cristo que é eterno. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, porque dias após dias os nossos corações às vezes inclinam a tantos acontecimentos, e às vezes a nossa fé quer titubear, Senhor, mas faça com que os nossos corações sejam reavivados e vivos dia após dia, na esperança de que Tu nos conduzirás sobre todas as coisas, e que nós sabemos, Pai, aqui ou na eternidade nós estamos contigo, e Tu és o nosso amado Salvador, o nosso Senhor, em quem depositamos a nossa confiança, em quem temos total esperança, em quem as nossas convicções estão, Senhor, de vivermos nesse mundo esperando a Tua volta. Guarde-nos em paz, Senhor, e acalenta os corações de todos que sofrem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje no calendário ocidental nós comemoramos a Páscoa, celebramos a Páscoa. Mas o que é a Páscoa que está sendo celebrada no Brasil e no mundo? A Páscoa era uma festa judaica, uma celebração feita por eles para se comemorar então a saída do Egito. E todos os anos as 12 tribos tinham que subir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas. E era de costumes eles subirem, as 12 tribos subirem para Jerusalém para celebrarem então a Páscoa ali, a festa dos tabernáculos e a festa da semana. E a celebração da Páscoa, eles comemoravam e lembravam dos feitos do Senhor ali no Egito, né? A sua providência, Deus levando então um libertador chamado Moisés, a manifestação do seu poder em conduzir o seu povo para a terra prometida. Mas hoje, nós cristãos, nós celebramos a Páscoa com uma outra ênfase, a ênfase do amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que narra em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós celebramos então um Deus que se humilhou, deixando a sua glória,
deixando o seu poder, sua majestade. Ele esvaziou-se de todas essas coisas e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou em um corpo terrestre, se humilhando e encarnando em corpo terrestre. E terceiro ponto, esse verbo que se fez carne, Deus que se fez carne, o Deus que estava em Cristo reconciliando assim o mundo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Glória a Deus. E que antes de Jesus, agora encarnado nessa terra, escolheu 12 apóstolos no seu última noite com ele. Ele celebra então a sua última ceia, onde ele senta com os seus discípulos, onde ele institui essa ceia, esse memorial que iremos celebrar agora. E ele disse para fazermos isso em memória dele, aquilo que ele fez por mim e por você. Entendemos então que a ceia é uma espécie da Páscoa judaica aperfeiçoada. Aliás, é muito mais do que isso. Por que a ceia é muito mais do que isso? João lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento eles levavam o cordeirinho, imputavam sobre ele, o sacerdote, os pecados do povo e sacrificavam esse cordeirinho. João, ele viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Outra coisa, a cruz de Cristo revela seu amor, como disse, o amor ágape. A cruz de Cristo revela a graça salvífica, na reforma sola gratia, o perdão, a reconciliação e a justificação e a salvação pela fé em Cristo, sola fide, também mencionada na reforma. Ou seja, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo nesses dias. A cruz de Cristo, ela revela algo interessante. Já estou terminando. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo aqui nessa terra, e ele vê Cristo ali na cruz. Ele tem uma visão. Isaías, o profeta, capítulo 53, verso 3 ao 6 diz: ele era desprezado, mais indigno entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 6: todos nós que andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A cruz revela então a morte
mas também a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse: rogarei ao Pai para que envie o penhor, o selo, o Espírito Santo. E hoje ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Portanto, querido, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele mudou a história, ele mudou o calendário, ele mudou a perspectiva. Hoje nós estamos no dia 12 de 4 de 2020 depois de Cristo. Portanto, Cristo revolucionou, Cristo ele mudou a história. E hoje nós estamos aqui celebrando mais uma ceia, lembrando de tudo que ele fez ali naquela cruz, nos reconciliando, o Verbo que se fez carne, o Deus que se humilha e habita no corpo terrestre e sente a sua dor e a minha dor. E a Bíblia fala que Jesus um dia chorou. Jesus, sendo Deus, ele partilhou, sentiu o sentimento de angústia que muitas vezes você sente, de medo, de terror, de decepção, de humilhação. Ele passou por todas essas coisas, mas ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Portanto, meus queridos irmãos, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa que celebramos nesse domingo. Não é ovo da Páscoa, não é coelhinho, mas sim um Cordeiro de Deus, um homem que habitou entre nós, Deus que se fez carne, se humilhou, morreu ali naquela cruz para me salvar e para te salvar. E através da ceia, que é a Páscoa aperfeiçoada, nós celebramos a sua morte e ressurreição, e fazemos isso em memória de tudo que ele fez. E ele encerra dizendo: porque todas as vezes que beberdes e comerdes esse pão, esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então esse é o propósito de celebrarmos a ceia, de trazermos à memória o que ele fez, que ele morreu na cruz por nós, dando o seu corpo, foi derramado sangue, até que ele venha. Amém? Gostaria que você aí na sua casa fizesse uma oração comigo, agradecendo a esse Deus que se humilhou, a esse Deus que nos deu a possibilidade de religar novamente a Ele através desse sacrifício, através desse amor ágape, através dessa entrega, dessa humilhação. Hoje nós somos salvos por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela fé, justificados porque Cristo se fez justiça, e Deus aplicou sobre ele toda a ira que existia. Então não há mais condenação para aqueles que em Cristo Jesus estão. Amém? Por isso é um motivo nessa noite de celebrarmos, de agradecermos ao Senhor e de orarmos, porque o véu que separava já não separa mais. Hoje nós temos livre acesso ao Pai nosso. Cristo disse Pai nosso, Ele não disse Pai meu, Pai nosso. E você aí na sua casa, e eu aqui na igreja junto com alguns irmãos, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Amém? E você aí na sua casa também pode estar fazendo isso, pegando um pedaço de pão, pegando um suco aí de uva, e nesse momento celebrarmos ao Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma oração agradecendo a Ele por todas essas coisas. Amém? Pai, nós te damos graças. Obrigado. Obrigado, Deus, por ter enviado teu Filho na cruz para morrer em nosso favor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. E nessa noite nós celebramos isso, ó Deus, com esse pão, com esse suco de uvas, comemorando ou memorizando aquilo que o Senhor fez, entregando ou se entregando ali naquela cruz. E nós queremos agradecer-te, Senhor. Nós queremos agradecer-te por esse amor que nos amou, mesmo antes, ó Deus, nós estávamos longe do Senhor,
mas o Senhor decidiu nos amar e morreu em nosso favor naquela cruz. E até hoje, mais de 2000 anos atrás, isso aconteceu. Mas o milagre da conversão, o milagre ainda continua acontecendo. É a regeneração. Quando o Espírito Santo pega tudo que Cristo fez na cruz do Calvário e aplica no centro da nossa vida, no ângulo, lá no recôndito dos nossos corações, e passamos a olhar a vida com óculos de Deus, e passamos a partir desse convencimento do Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e da equidade, passamos a responder o chamado, querendo glorificar, exaltar, cultuar a esse Deus maravilhoso. Nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, celebrando a ceia, agradecendo ao Senhor por ter entregado ali naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer nessa noite, porque hoje, se nós temos vida e esperança, é porque o Senhor fez tudo isso ser possível. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos te agradecer nessa noite, e que o Senhor abençoe cada irmão aqui, cada família aqui representada, cada lar que essa live está chegando. Que o Senhor abençoe, Deus, com a reconciliação. Que o Senhor abençoe, Deus, abrindo os olhos espirituais de cada um. Ó Deus, que este sangue que foi derramado ali naquela cruz venha alcançar perdidos, venha alcançar famílias que estão destruídas, sem esperança. Ó Deus, nós oramos nessa noite em agradecimento ao Senhor por ter atraído os nossos corações na Tua presença, porque a Tua palavra diz que não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, e nós estamos aqui porque através do amor irresistível, ó Deus, nós aproximamos diante do Senhor e estamos aqui trilhando esse caminho e memorizando o que o Senhor fez ali naquela cruz e agradecendo ao Senhor pela vida eterna. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você na sua casa, se você tiver essa oportunidade de compartilhar um pão aí com a sua família e trazer à memória agradecimentos ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Amém. Faz este momento. É o momento de você orar com a sua família, é o momento de você orar, reconciliar muitas vezes com algum ente seu que você não consegue perdoar, que você está aí magoado, mas é o momento de você entender que Cristo, Ele morreu para unir gregos e troianos, judeus e samaritanos. Grande situação da igreja de Corinto, onde havia facção e divisão, que Paulo queria ensinar para aqueles irmãos a entender que Cristo como cabeça, Ele morreu para que todo o corpo fosse unido, para que pudéssemos andar juntos, seja cor, raça, seja o que for, querido, né? Cristo, Ele quebrou essa diferença. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te dê uma semana de muita esperança, que o Espírito Santo possa atrair o seu coração na presença do Senhor, a ter um relacionamento íntimo e sincero. Deus abençoe a sua vida, e nós estaremos aqui agora com os irmãos do Ministério de Louvor celebrando a ceia. Amém? Você pode pegar ali os elementos da ceia que está ali atrás. Nós estaremos aqui celebrando a ceia, e você aí na sua casa, meus irmãos, também celebrando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Eu só quero dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus.
Graças, muita graça, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.